Olá, amigos do canal Turco Aprendiz. Tudo bem com vocês? Comigo, tudo ok. Nesse vídeo de hoje eu vou estar compartilhando com vocês as expressões var e yok, que significa tem, não tem, ou quando eu quero fazer a pergunta var mı, yok mu. E também a expressão değil. Como que nós utilizamos? Eu convido você a ficar até o final do vídeo e vamos aprender mais um pouco da língua turca. Antes de estar entrando já no conteúdo de hoje, se você ainda não é inscrito no canal, eu te convido a estar aproveitando esse momento para se inscrever. Ao assistir o vídeo, não esqueça de deixar o seu like, que isso ajuda muito no crescimento do canal. Ativar o sininho para todas as notificações, porque quando eu postar um vídeo, você será avisado pelo YouTube. Lives também, ou até mesmo na comunidade. E participar nos comentários. Dúvidas que você tem relacionado ao conteúdo, você pode estar escrevendo no comentário, que eu vou estar respondendo. E se você achar necessário compartilhar com alguém que você conhece, que também tem a curiosidade de aprender sobre o idioma turco, eu agradeço. Isso também faz o canal crescer, ok? Então, vamos lá. Primeiro, como perguntar se tem ou não tem alguma coisa utilizando a expressão var mı, yok mu. Sempre essa expressão vai estar no final da frase que nós formamos. Então, vamos ver como é que fica. Então, vamos primeiramente começar pelo exemplo usando o var, que significa tem. Quando eu quero dizer que eu tenho alguma coisa, ou aquela pessoa também tem alguma coisa e vice-versa. Então, eu fiz anotações aqui e vou estar lendo, e vocês vão estar acompanhando aqui de fundo nos slides, ok? Caneta, papel, borracha, lápis na mão para você anotar. Se for preciso, pausa o vídeo, anota. Também, se for necessário, você volta e assiste quantas vezes for necessário até você memorizar, ok? Então, vamos lá. Exemplos com var. Tem. Quando eu quero dizer que eu tenho, eu estou utilizando aqui vários objetos, né, substantivos, então vai estar mudando, mas a sequência é a mesma, o raciocínio é o mesmo. Então, por exemplo, benim bir kedim var. Benim quer dizer meu ou eu. Bir kedim var. Bir é um. Kedim é gato. E var tem. Então, eu estou dizendo, eu tenho um gato. Benim bir kedi var. Lembrando que quando você quer associar a quantidades, sempre vem primeiro o numeral, ok? Que é o bir. Você. Senin bir evin var. Senin bir evin var. Você ou tu tem uma casa. Onun bir telefonum var. Onun quer dizer ele ou ela. Ele ou ela tem um telefone. Bizim bir arabamız var. Arabamız é carro. Arabá, carro. Mas, nosso. Nós temos um carro. Sizin bir okulunuz var. Okul é escola. Okulunuz, usando esse sufixo de aglutinação que se refere à pessoa do singular ou do plural. Sizin bir okulunuz var. Vocês
tem uma escola, ok? Onları sınıfları var. Sınıf é classe de aula. Eles ou elas têm classes. Exemplos com a frase yoku. Não tem. Eu vou estar utilizando os mesmos do anterior com o var. Só vai mudar aí no final a frase yoku no lugar de var. Benim bir kedi yok. Eu não tenho um gato. Senin, você, tu. Bir evin yok. Tu não tem uma casa. Onun, que é ele ou ela. Bir telefonu yok. Ele ou ela não tem um telefone. Bizim bir arabamız yok. Bizim bir arabamız yok. Nós não temos um carro. Sizin bir okulunuz yok. Vocês não têm uma escola. Onları sınıfları yok. Eles ou elas não têm uma classe. Agora vamos estar utilizando aqui a expressão var mı yok mu. São expressões de pergunta quando eu quero perguntar se tem alguma coisa ou se não tem. Utilizamos sempre o mı ou mu no final da frase, acompanhado do var ou do yok. Eu vou estar sempre acompanhando aqui de fundo, tá? Então, prestem atenção enquanto eu vou falando, para vocês irem memorizando a pronúncia, mas também preste atenção nos slides para que você entenda do que eu estou falando. Var mı? Tem. Exemplos. Benim bir kedi var mı? Eu tenho um gato? Estou usando as mesmas expressões anteriores, ok? Até fica mais fácil para você memorizar. Senin bir ev var mı? Você tem uma casa? Tu tem uma casa? Onun bir telefonu var mı? Onun, ele ou ela tem um telefone? Bizim bir arabamız var mı? Nós temos um carro? Sizin bir okulunuz var mı? Vocês têm uma escola? Onları sınıfları var mı? Eles ou elas têm uma classe? Agora com a expressão yok mu. Não tem? Benim bir kedim yok mu? Eu não tenho um gato? Observe a diferença do var mı e do yok mu. Var mı, eu tenho. Yok mu, eu não tenho. Porque yok é não tem. Yok não tem. Mı é para pergunta, ok? Senin bir evin yok mu? Você não tem uma casa? Onun, ele ou ela. Bir telefone yok mu? Ele ou ela não tem um telefone? Bizim bir arabamız yok mu? Nós não temos um carro? Sizin bir okulunuz yok mu? Vocês não têm uma escola? Onları sınıfları yok mu? Eles ou elas não têm uma classe? Agora vamos para o exemplo da palavra değil. Quando eu quero dizer que eu não sou, ou você não é, ou alguém não é alguma coisa, ok? Lembrando que essa palavra değil, ela tem aquele G e o muxagué, que é aquele que tem um acentinho, o contrário, em cima, que ele não possui som. Isso eu vou estar sempre lembrando vocês que o G com aquele acento em cima
ele não possui som, porém, quando você vai ler a palavra, dá uma sensação de prolongamento da vogal que antecede ele, ou seja, da vogal que vem antes. É como se eu estivesse prolongando, por exemplo, deil, ok? Se não, era deil. Então, dá uma prolongação aí nesse que é a vogal que antecede. Deil. Para os negativos, ajuntamos os sufixos pessoais à palavra deil, que quer dizer negação, ou seja, quando eu quero dizer que eu não sou alguma coisa, ok? Aqui no slide de fundo, eu grifei o que é um sufixo pessoal que é agregado ou aglutinado na palavra deil, para você entender. Segue uma sequência. Por exemplo, quais são os pronomes pessoais? Eu, tu, ele, eles, nós e vós, né? Vocês. Esses são os pronomes pessoais. Na primeira, segunda, terceira pessoa do singular e depois no plural. Então, é acompanhado de um sufixo também pessoal. Eu deixei gravado, né, sublinhado, o sufixo para que vocês possam identificar e saber do que eu estou falando, nessa palavra deil. Então, vamos lá. Bem, deil. Deil. Termina com I e o M. Esse M é o sufixo que se aglutina com a primeira pessoa do singular, ou seja, eu. Quando eu quero dizer você, é sem, deil-sim. No final, acompanha o sim, que está associado à segunda pessoa do singular. Sem, deil-sim. O, que é ele ou ela, não tem aglutinação de sufixo, vai ficar deil. Isso é uma regra que vale praticamente para tudo quando envolve o, que significa ele ou ela. Então, é deil, não tem esse sufixo no final. Bis, deilis, deilis, ok? Cis, deilicinis. Aqui vem o sufixo sinis, no final do deil, que eu estou querendo dizer, vocês não são, ok? Onlar, deilé, que aqui já é o plural. Depois eu vou estar mais para frente compartilhando com vocês como que nós conjugamos algumas palavras, transformando elas para o plural. Tudo, como eu já falei, no idioma turco existe uma regra, né? Tem a regra do sufixo, de aglutinação, tem a regra de, por exemplo, quando a palavra termina numa vogal A, I, as vogais A, E, I, O, U, tem também essa regra. Então, é uma coisinha bem complicada, mas com o tempo a gente vai pegando. Vamos aqui aos exemplos. Eu vou estar utilizando aqui a palavra professor, quando eu quero dizer que eu não sou professor. Ben öğretmen değil. Öğretmen é professor. Se eu quisesse dizer que eu sou professor, seria ben öğretmenim. Se eu quero dizer não, é só acrescentar a palavra değil no final, que é negação. Sen, você, öğretmen değilsin. Eu também grifei, vocês prestem atenção no sufixo que está aglutinado com a segunda pessoa que eu estou me referindo. O öğretmen değil. Biz öğretmen değiliz. Nós não somos professores. Siz öğretmen değilsiniz. Vocês não são professor. Onlar
Orientemente de ile. Eles ou elas não são professores. Outra palavra com exemplo. Gente. Gente termina com C, com cedilha, que a pronúncia é tche. Ok? Eu quero dizer que eu não sou jovem. Gente quer dizer jovem. Então, ben gente değil. Sem gente değilsin. O genç değil. Biz genç değiliz. Siz genç değilsiniz. Onlar genç değiller. Outro exemplo, usando a palavra güzel. Esse güzel tem o U com aquela trena em cima, que é aqueles dois pontinhos. Güzel. E sempre o L no final é bem esse puxado mesmo, como se fosse no espanhol, né? Então, quando eu quero dizer que eu não sou bonita. Ben güzel değil. Sen güzel değilsin. O güzel değil. Biz güzel değiliz. Siz güzel değilsiniz. Onlar güzel değiller. Quando eu quero dizer, por exemplo, se eu quero dizer que eu sou bonita, eu digo ben güzelim, que termina com, depois desse L de güzel, tem o I e o M. Se eu quero dizer você é bonita, sen güzelsin. O güzel. Biz güzeliz. Siz güzelsiniz. E onlar güzeller. Que tem também essa regra do plural. Ok? E para finalizar, dicas importantes para um bom aprendizado. Pause o vídeo e anote no seu caderno com caneta, né, tanto escrito em turco, e lápis, a tradução do que quer dizer para você ir memorizar. Assistam os conteúdos até memorizar, que isso vai ajudar bastante. Então, vejo você no próximo vídeo. Beijo no seu coração e fui! Não esqueça de deixar o seu like. Se você não é inscrito, aproveita para se inscrever. Participa nos comentários, deixando as suas dúvidas. Ativa o sininho e, se achar necessário compartilhar, eu agradeço.